Boa noite, 247 Entrevista. Boa noite, comunidade da TV 247. Boa noite, senadora Tereza Leitão. Boa noite a todo o chat que já está aqui acompanhando o Boa Noite 247. Senadora, seja muito bem-vinda. Deixa eu apresentá-la, por favor. Vamos lá. Então, eu vou falar agora com a Tereza Leitão, que é a primeira mulher a representar Pernambuco no Senado Federal, uma referência na luta pela educação, cultura e direitos das mulheres. É a primeira mulher a representar o estado de Pernambuco no Senado. Ela foi eleita 5 vezes consecutivas para o cargo de deputada estadual, atuou na equipe de transição do governo Lula e chega ao Senado assumindo compromissos com o Plano Nacional de Educação. Mas hoje nós não vamos falar de educação, nós vamos falar da PL da igualdade salarial, que foi sancionada. Enfim, senadora, é um marco porque a gente, né, nos toca, né, sensivelmente, porque é uma demanda que afeta as mulheres, mas afeta as famílias como um todo. Eu queria que você colocasse para a gente a importância, né, dessa PL e, sobretudo, o que ela significa a partir de agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nesse boa noite, né, do 247. É um prazer grande estar com vocês. Realmente, hoje foi um dia de muita celebração, né? Porque a igualdade salarial entre homens e mulheres, entre qualquer trabalhador ou trabalhadora, já era prescrita desde a CLT, porém não saiu da letra da lei. Nós chegamos ao século XXI, ainda com a desigualdade que, em alguns casos, né, ultrapassa até 70%, gira em torno de 77% a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Se a mulher for negra, ainda é mais grave a diferença salarial. E é evidente que o presidente Lula tratou dessa questão na campanha, tratamos, né, na equipe de transição, e por ocasião do Dia da Mulher deste ano, foram anunciadas várias ações intersetorializadas, todos os ministérios fizeram uma cota dessa política de afirmação do direito das mulheres, e o direito à igualdade salarial foi um deles. Importantíssimo, como você muito bem colocou, diz respeito à nossa dignidade, evidentemente, salários iguais para trabalhos iguais, formação igual, trabalhos e remuneração iguais, mas diz direito também ao próprio perfil da sociedade. É uma conquista da sociedade. A gente não pode afirmar que uma sociedade é democrática se ela discrimina as mulheres. Tem um fator importante também, que é a autonomia econômica das mulheres. Isso gera outro tipo de autonomia, de empoderamento, de liberdade, de ser dona do seu destino, né? As mulheres muitas vezes são chefes de família, há um percentual nas periferias, sobretudo, imenso, de mulheres chefes de família, com um salário mínimo. Muitas vezes se submetem a conviver com um companheiro violento e agressor, porque não tem para onde ir. Então, salário não é simplesmente contar um dinheiro, não é um simples valor. É um reconhecimento à formação, à competência, ao trabalho das mulheres. Então, o mundo do trabalho também se modifica com isso. É uma política de afirmação de direitos, de defesa desses direitos, porque esta lei, diferente da CLT, ela é focada no direito das mulheres. E ela traz alguns instrumentos e alguns mecanismos de fiscalização, né, de multa, para que, de fato, ela seja cumprida. Foi o que Lula disse hoje no discurso dele. Não tem esse negócio de lei que pega e lei que não pega. Essa lei vai ter que pegar. E como ela já nasce com uma carga de legitimidade social muito grande, né? Ela foi debatida, ela foi reivindicada, movimento sindical das mulheres, movimentos organizados de mulheres, o próprio Ministério da Mulher se envolveu muito e essa legitimidade já dá uma força social importante a essa lei. Então, a gente comemora, celebra e vamos fiscalizar para que ela seja de fato cumprida.
Muito bem, senadora. Eu vou procurar um fone. Alguém falou que minha voz está saindo um pouco, eu acho que está com eco, mas eu vou pegar um fone. Hum. Senadora, é muito importante também falar, porque é isso, vai gerar uma multa, gera um mecanismo para que haja um controle efetivo. É isso, na verdade, não é? É isso. Tem três elementos nessa lei que nos dão uma segurança maior e nos dão também possibilidade de monitoramento. Não é? Primeiro, a publicação de relatórios semestrais, para se testar a transparência com que a empresa está tratando essa igualdade salarial. Né? Segundo, a multa. Né? A multa, que a princípio é de um salário correspondente ao que se ganha, mas se houver reincidência, ela passa a ser 3% sobre a folha de pagamento. E terceiro é o plano de ação. Quem comprovar, não, eu não posso fazer isso de imediato, mas tem que ter um plano de ação para alcançar, tem que ter a meta de alcançar essa igualdade. Tem também mecanismos de denúncia, tem canal de denúncia, e vai ser uma ação coletiva do Ministério do Trabalho e do Ministério das Mulheres. Então, acho que o Conselho das Mulheres está bem atento, os movimentos organizados estão bem atentos, e há também, por parte do Poder Executivo, que vai regulamentar a lei, né? A lei vai ser regulamentada, foi uma emenda que foi colocada na sua tramitação. Então, de posse da regulamentação, que sairá muito em breve, a gente vai ter condições de fiscalizar o cumprimento da lei. E teve outras leis, viu, Andréia? Que Oi, não, foram eu queria que você me sancionadas falasse hoje. também, por favor. Foi sancionada também uma lei de autoria da deputada Laura Carneiro, né, que tipifica o assédio e a discriminação no âmbito do exercício da advocacia. Foi bem importante, não é? A presença da OAB, inclusive, que vai reconhecer isto como também um aspecto discriminatório contra o exercício profissional da mulher. Né? Foi sancionada também hoje. E uma terceira, que é a lei do Bolsa Atleta, né? Bolsa Atleta para as mulheres atletas em situação de maternidade, né? E de pós-maternidade com filhos recém-nascidos. Terá direito, sim, a continuar com o Bolsa Atleta. Esse período é o período de afastamento, né, da Sim. prática esportiva. Né? O corpo requer isso, né? O afastamento e depois tem a amamentação e tal. Então, nesse período, a atleta não perde a bolsa. Se ela fizer jus à bolsa, ela não perde a bolsa. Foi dito um dado, né, por ocasião da sessão, de que 70% das meninas, das jogadoras da equipe de futebol feminino, que ontem ganhou do Chile e que segue para a Copa, né, 70% são bolsistas, tem um Bolsa Atleta. Então, é um mecanismo importante, né, para o desenvolvimento do atleta, dos esportes no nosso país, e essa também foi outra lei sancionada. E um dado importante é que todas essas leis, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, foram relatadas por parlamentares mulheres. Todas Aí as relatoras foram mulheres. Aí pronto, fica melhor ainda, né? Aqui com mulheres, lá também, a gente vai transformar esse mundo, viu, senador? Nós vamos transformar, até porque o que a gente quer é uma paridade com relação aos direitos. A gente não quer, né? Nós não queremos nada Exatamente. mais, mas eu acho que é uma paridade. E merecemos isso, né? Senadora, eu queria que você me falasse também como é que você vê, porque isso tudo está diretamente relacionado à forma como nós somos tratadas no governo, tanto o Bolsonaro quanto o Temer. E agora, só para a gente fechar, a gente está passando por um processo, ele se tornando inelegível. Isso traz também uma esperança para a gente reconstruir também através de políticas públicas, mas de pensar um Brasil, acho que menos misógino e que tenha menos políticos com uma visão tão retrógrada do papel da mulher, seja no mercado de trabalho, seja na política. Passo para você. Sem sombra de dúvida, Andréia. O símbolo, ele é muito forte, não é? O simbolismo dessas atitudes do presidente Lula, do nosso governo, todas as ministras estavam presentes neste ato. A única que não pôde ir, justificou, foi a ministra Luciana Santos, que estava em outra atividade.
mas a quantidade de mulheres ocupando o cargo de alto comando, de ministra de Estado, é muito importante. É uma forma diferente de olhar os direitos, de olhar a mulher como protagonista, com a igualdade de direitos que ela tem. O nosso governo jamais faria ou jamais fará o que Bolsonaro fez, por exemplo, com vocês, jornalistas, conosco, professoras, com deputadas, com senadoras, né? É absolutamente diferente. Então, é uma concepção de gestão que nos valoriza como mulheres. E não só nos valoriza, como busca, né, superar essa histórica discriminação de oportunidades iguais, de tratar de maneira que as mulheres possam, de fato, ocupar o seu lugar, seja na política, seja no mundo do trabalho, né? Seja nas gestões públicas, porque na gestão pública os salários são iguais, porque a gente entra por concurso, não é? Mas se você observa, tem gestores que não valorizam a escolha de uma mulher para ocupar um alto posto. Então, os homens crescem mais na carreira pública, né, do que as mulheres. Há mais desembargadores, há mais juízes. Lula agora nomeou a primeira mulher juíza, uma negra, né? Então, romper com esses paradigmas conservadores, reacionários, também é coisa da política, é coisa da política pública, é coisa de uma concepção de política de gestão que o nosso governo tem. A gente pode dizer que o nosso governo é feminino e é feminista. E trabalhar com isso, porque cometemos falhas, evidentemente, não é? Então, temos que ir superando, avançando, não retroceder jamais no direito das mulheres brasileiras. Perfeito. Senadora, tem vários comentários, eu vou ler aqui porque vale a pena. Primeiro, eu quero agradecer a Lila da Silva, que mandou um superchat. Ela falou: minha senadora Tereza, ensine a governadora do Pernambuco a gostar de professores e da educação. Aqui um puxão de orelha. O Gladstone Cogueto agradecendo que se tornou novo membro do canal. E muita gente aqui no chat falando aqui da sua presença. Então, deixa eu pegar aqui rapidinho. Quando a gente fala, minha senadora Tereza Leitão, Antônio Cavalcante, uma guerreira pernambucana, ela nos representa excelentemente bem. O peão puro sangue falou que demorou séculos para se ter respeito às mulheres, que as mulheres merecem, seja na política, seja, né, como um todo. A Lourdes dos Santos aqui agradecendo a senadora, a Kênia Sherry, com mulheres lá, Tereza Cristina Damares nunca lutou por nós. É isso também, não é, senadora? Nós tivemos uma representação feminina que não tinha uma preocupação com as mulheres, né? Ela tinha uma preocupação que passava pela moral dentro de uma lógica até de controle, né? Do que essa mulher... Exatamente. E de aceitar que a mulher fosse comandada por um homem, não é? Não é? Que a mulher fosse simplesmente bela, recatada e do lar, Do né? lar. Mas essas coisas são as contradições mesmo da política que a gente tem que conviver. E teve um dado importante, Andréa, nesse projeto, é que na Câmara ele teve vários votos contra, alguns votos contra, acho que 12 ou 13, e dentre esses votos, alguns votos de mulheres. No Senado, a gente conseguiu superar isso. Apenas um voto contra do senador Girão, alguns se ausentaram, mas nós conseguimos unificar a bancada, apesar das diferenças de concepção partidária e ideológica. Nós conseguimos superar e todas as mulheres votaram favoravelmente a esse projeto de igualdade salarial. Que é fundamental, né? Que é fundamental, e se a gente levar em consideração a pandemia, que só acirrou, né? Piorou uma situação que já vinha desde a Lava Jato. Porque tem um estudo do Diese, né, senadora, que mostra o quanto nós perdemos postos de serviço. E dentro dessa análise, as mulheres perderam mais. Não é? Perderam mais, foram mais sacrificadas, não é? foram mais, não é? Tiveram uma carga de trabalho muito maior, né, de ficar em casa, de cuidar dos filhos. Essa história de mulher cuidadora é muito forte, e muito real, né? E a carga de trabalho, a carga emocional, de muita responsabilidade, tudo isso pesa e é aquele salário, é aquele trabalho invisibilizado,
Né? Você Uhum. trabalha? Não, eu sou do lar. Aí é que trabalho mesmo, né? É um trabalho invisibilizado, não remunerado. Então, isso tudo, ele pesa, sem sombra de dúvida, pesa. Né? E é por isso que é importante a gente ter medidas como esta. É verdade, é verdade. Olha, o Luiz Antônio Amaral falou, senadora Tereza Leitão, 48 embaixadores indicados, somente 6 mulheres. Entendo que há mulheres que não representam as mulheres. Como está essa questão no nosso governo? Mas acho que já responde aquilo que você colocou, que também dentro do serviço público, como nós somos invisibilizadas nesse processo, né? É bem complicado. Nós temos aqui um programa que faz com a Federação Única das Petroleiras e Petroleiros, e elas falam sobre isso. Passa no concurso? Passa. Mas tem A que minha mostrar, categoria, né? minha categoria, Ponto. Andréia, Exato. professora, não é? Uhum. Nós somos 83% da categoria da educação básica brasileira. Mas se você for olhar o quadro de secretários de educação, de reitores, né, de ministros, são pouquíssimas mulheres, pouquíssimas. A mulher é a maioria na Secretaria de Educação do município, porque também tem essa história, né, de associar a educação à ação social, né? E Uhum. aí a mulher é mais afeita, né, às questões sociais, né? Uma mulher, como a gente tem ministra do Planejamento, é um símbolo também, né? Uma ministra da Gestão, são Uhum. mulheres, uma ministra da Saúde, pela primeira vez o Brasil tem uma ministra da Saúde. Então, todas essas coisas são importantes para a gente ir rompendo esses paradigmas históricos, né? Isso é uma coisa secular, é uma coisa da constituição da sociedade. A gente não acaba do dia para a noite, mas também não pode ficar parado. Tem que ir Com trabalhando, certeza. tem que ir fazendo aquele trabalho de impacto, muitas vezes, mas também o trabalho miudinho, né? O trabalho pedagógico, o trabalho de ampliando e acumulando forças. Senadora, tem várias perguntas sobre o governo de Pernambuco, mas eu acho que tem uma Pois delas é. que é relacionada à educação, né? Vamos lá. Tereza, é possível que Raquel Lira não vá pagar o piso salarial dos professores em Pernambuco? Ela não nos paga. É o Edmundo que fez essa questão. Veja, é uma polêmica muito grande, não é? Se eu tivesse continuado como deputada estadual, como eu era até o ano passado, eu estaria na bancada de oposição à governadora. O meu partido, o PT, não apoiou Raquel. Como senadora, eu tenho que também prestar contas do meu trabalho e trabalhar pelo meu Estado. Portanto, mantenho uma relação institucional com a governadora. Em muitas coisas, ela requer da bancada, requer apoio da bancada, e nós temos que fazer por Pernambuco, né? Mas no tocante à educação, há uma diferença muito grande do meu pensamento para o pensamento do governo. O que ela fez com o piso salarial profissional do magistério foi o que os adversários, a quem ela critica hoje, fizeram por 2 vezes. Eduardo Campos fez uma vez e Paulo Câmara fez outra. Depois corrigiram um pouco, mas o plano não voltou a ser o que era. Ela repete. Ela nivelou o piso, na verdade, ela deu o ajuste do piso, né? Que não é reajuste salarial, é atualização do valor do piso. Ela deu para quem ganhava menos do que o piso. Só que o piso é o inicial da carreira. Então, a carreira segue, e segue com patamares de professores que não tiveram a atualização. Portanto, é possível você ter, numa mesma carreira, um professor com 2 anos de serviço, com formação de nível básico, ganhando igual a um professor com 10 anos de serviço, com formação em licenciatura plena. Então, o plano de carreira perde a sua eficácia. E o piso, ele não é teto, como eu disse. O piso é o inicial de uma carreira para uma jornada de 40 horas para a formação de nível médio. Então, o que vem acima do piso tem que ser considerado. Eu tenho apelado para a governadora para que utilize essa semana, já que a próxima assembleia do sindicato é no dia 5 de julho e está com indicativo de greve, apelado para que nesse espaço, já que a lei que ela mandou, né,
de atualização do piso foi aprovada pelos deputados e sancionada por ela, vai ter eficácia imediata, retroativa a janeiro, mas ela precisa cuidar dos 52 mil que ficaram de fora e chamar o sindicato antes do dia 5 para apresentar uma alternativa para os professores e para os outros segmentos da educação, analistas, assistentes, todos estão nessa expectativa, né? E eu acho que o Estado tem condições financeiras de fazer isso. Já deu para saber, porque a gente já vai entrando no segundo quadrimestre. O primeiro quadrimestre, geralmente, o governo que está iniciando pede um tempo para sentar os pés no chão, não é? Eu acredito que agora ela já sabe mais ou menos o que é que vai ter. Agora a gente tem um MEC que está operando, a gente tem um MEC presente, a gente tem uma coordenação federativa que vai acudir os estados, vai acudir os municípios. Então, é importante esse gesto da parte dele. Eu espero, o apelo que eu faço é esse, que ela chame o sindicato para negociar antes do dia 5 de julho. Perfeito, senadora. Eu agradeço demais a sua presença. Já fica o convite para a gente voltar e falar sobre educação também, que é a minha área e é um debate importantíssimo, porque a gente tem que pensar esse país para frente também, para o futuro. Agradeço demais a sua presença e deixo aqui para você se despedir do nosso pessoal, do nosso público. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar presente nesse canal, um canal tão importante para nós, não é? A gente sempre é brindado, né, com as entrevistas, com a abordagem, né, que vocês fazem dos temas e celebrar, né? Eu acho que nós mulheres temos que ter sempre essa leitura. Para a gente estar aqui hoje, as nossas antecessoras ralaram demais. Então, que a gente faça essa homenagem a elas com olho no futuro, nas que virão depois de nós, que elas possam encontrar um mundo melhor para ser mulher, com as nossas dores, com as nossas delícias, como diz o poeta, não é? Nós sabemos a dor e a delícia que é ser mulher. E que as nossas meninas tenham um mundo melhor, com mais direito, né? Com mais igualdade, sem violência. Nossa, senadora, nem preciso falar mais nada, eu só agradeço e falo, tomara, né? A gente vai lutar para isso, continuar essa luta. Muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima, até logo. Obrigada também. Tchau, minha gente, e obrigada pelos comentários. Perfeito.